Você está preparado para o que está por vir? Em 2025, o mundo pode mudar para sempre. E isso já foi previsto há décadas. Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, deixou mensagens impactantes sobre o futuro da humanidade. Mensagens que se tornam cada vez mais reais a cada dia que passa. O que ele nos avisou? O que pode acontecer nos próximos meses? Fique até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua visão sobre o futuro. Chico Xavier sempre foi visto como um dos maiores médiuns do Brasil, e suas variações impressionaram até mesmo os mais céticos. Ele não apenas transmitia mensagens do mundo espiritual, mas também antecipou eventos que só viriam a acontecer décadas depois. Seu dom o tornou um característico, e suas palavras continuam ecoando nos dias de hoje. Mas uma revelação específica ficou conhecida como a data limite, um prazo dado pelos espíritos para que a humanidade mudasse seu caminho ou enfrentasse consequências drásticas. Marco não foi apenas um aviso, mas sim um alerta de que estaríamos prestes a vivenciar transformações jamais vistas. Segundo ele, em 1969, após o homem pisar na Lua, uma reunião espiritual teria acontecido para decidir o destino da Terra. Crise, cada avanço ou retrocesso, estávamos construindo nosso próprio destino. Esse prazo terminou em 2019, e desde então, o mundo parece estar acelerando na direção das mudanças cada vez mais imprevisíveis. O prazo terminou em 2019. E desde então, o que vimos? Pandemias, guerras, mudanças climáticas extremas e um avanço avançado da inteligência artificial. Seriam esses os sinais do que Chico Xavier tentou nos alertar? A humanidade parece estar em um ponto de virada, onde cada decisão pode ter um impacto irreversível sobre o futuro do planeta. O crescimento da violência, a política global e a crescente desigualdade social mostram que estamos longe da harmonia que podem ter sucesso. Mas será que ainda há tempo para alcançar reverter esse caminho? Ou estamos preparados para enfrentar os desafios mais assustadores que já presenciamos? Ele nos alertou que, se a humanidade não escolhesse o caminho da paz, veríamos eventos naturais devastadores, terremotos, tsunamis, vulcões entrando em dádiva e um cenário de caos político e social. Essas mudanças climáticas podem tornar algumas regiões inabitáveis. Além disso, a entre grandes potências mundiais cresce a cada dia, e conflitos armados podem se tornar ainda mais frequentes. Mas o mais impressionante é que ele traz algo ainda mais chocante, a possível revelação da existência de seres extraterrestres. Nos últimos anos, o tema extraterrestre saiu da ficção para os relatórios oficiais. Será que essa revelação foi prevista por Chico Xavier? Será que retornaremos do contato definitivo e se esse contato já estiver acontecendo nos bastidores, sendo cuidadosamente gerenciados pelas grandes potências? E há mais. Chico Xavier também falou sobre uma possível terceira guerra mundial, mas disse que, se passássemos pelo período da data limite sem iniciar um grande conflito global, a humanidade teria uma chance de evoluir espiritualmente e tecnologicamente de forma inimaginável. Isso significa que, mesmo diante dos desafios, ainda há esperança. Estamos diante de uma encruzilhada, um caminho leva à destruição, enquanto o outro nos conduz a um salto evolutivo que pode transformar completamente a vida na Terra. Mas para que isso aconteça, precisamos tomar consciência do que estamos construindo como sociedade e agir antes que seja tarde demais. Talvez ainda há esperança. Talvez o futuro não esteja selado, mas depende das nossas escolhas. A humanidade já mostrou sua capacidade de superação antes. Em momentos de crise, somos capazes de nos unir, de criar soluções, de dar passos básicos em direção a um mundo melhor. Mas para isso, precisamos mudar nossa forma de pensar e agir. Chico Xavier nos deixou não apenas profecias, mas também a responsabilidade de fazer algo com esse conhecimento. Será que seremos capazes de aprender antes que seja tarde demais? Será que ainda há tempo para transformar nosso destino? E você? O que acha essas profecias? Estamos vendo as previsões de Chico Xavier se tornando realidade, ou tudo isso não passa de evento? O futuro está realmente escrito, ou podemos mudar o boato da história com nossas ações? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre o futuro.
Sua opinião é essencial para esse debate. A partir deste ponto, a análise dos eventos se torna obrigatória para compreender o cenário que se aproxima. O que está ocorrendo no mundo nos dias atuais indica uma convergência de fatores que, historicamente, precederam momentos de grandes transformações sociais e políticas. As crises ambientais se intensificam de maneira acelerada, com o aumento da frequência de desastres naturais e o agravamento das condições climáticas em diversas regiões. Esse aspecto não pode ser encarado apenas como uma coincidência, mas sim como um alerta que exige ação imediata. A gestão do meio ambiente, o aquecimento global e a perda da biodiversidade são consequências diretas da interferência humana, e se nada for feito, os impactos poderão ser irreversíveis. Paralelamente a essas mudanças ambientais, o cenário político mundial demonstra sinais de instabilidade e polarização. As tensões entre as nações, a crescente desconfiança em relação às instituições e o ressurgimento de nacionalismos exacerbados indicam que estamos próximos de um ponto de ruptura. A globalização, que há décadas promoveu a interconexão econômica e cultural entre os países, enfrenta agora desafios que ameaçam a própria cooperação internacional. A política externa de diversas nações está sendo reconfigurada, e a competição por recursos naturais, aliada à escassez de água e alimentos, intensifica o risco de conflitos regionais que podem escalar para uma crise de proporções maiores. Além disso, a desinformação e a manipulação mediática criam um ambiente propício para a disseminação de teorias conspiratórias, dificultando a construção de consensos e a implementação de políticas efetivas. Ao mesmo tempo, a tecnologia apresenta uma dualidade surpreendente. Os avanços em inteligência artificial, automação e comunicação trazem o potencial de melhorar a qualidade de vida e facilitam a resolução de problemas complexos, mas também ampliam as desigualdades sociais e concentram o poder em mãos restritas. A dependência crescente das redes digitais e a vulnerabilidade a ataques cibernéticos evidenciam que a segurança, tanto individual quanto coletiva, está ameaçada. Questões éticas relacionadas à privacidade, ao controle de dados e à influência das mídias sociais sobre a opinião pública tornam-se cada vez mais urgentes, exigindo uma regulamentação que preserve os direitos dos cidadãos sem comprometer o progresso tecnológico. Se não houver equilíbrio entre inovação e proteção, poderemos sacrificar liberdades fundamentais em nome de avanços que, por si só, não garantem uma vida digna para todos. Divulgações recentes sobre preferências aéreas não específicas intensificam as discussões e alimentam a curiosidade acerca de um universo que ainda guarda muitos segredos. Autoridades de diversas nações já confirmaram a existência de atividades anômalas nos céus, transformando um tema outrora relegado à ficção científica em uma realidade que demanda investigação séria. A possibilidade de contato com civilizações extraterrestres, embora cercada de dúvidas e ceticismo por parte de alguns especialistas, não pode ser descartada sem uma análise aprofundada. A revelação de tecnologias e comportamentos que fogem aos parâmetros conhecidos instiga uma revisão completa dos conceitos sobre a existência e o papel da humanidade no cosmos. Se esse contato for confirmado, as implicações serão profundas, exigindo uma reformulação de paradigmas científicos, filosóficos e até espirituais que, há muito, moldam nossa compreensão do mundo. A convergência dos desafios ambientais, políticos e tecnológicos impõe uma reflexão profunda sobre o papel da espiritualidade e da consciência coletiva. As mensagens deixadas por grandes mestres espirituais, como Chico Xavier, carregam um sentido de urgência e responsabilidade que transcende as barreiras do tempo. A proposta de que a evolução espiritual está intrinsecamente ligada ao material sugere um caminho integrador, onde ciência e fé caminham lado a lado para a construção de um futuro mais equilibrado. Essa visão convida a humanidade a compensar suas prioridades e a assumir a responsabilidade por um mundo que depende tanto do avanço tecnológico quanto da elevação da consciência. A transformação individual e coletiva passa pelo autoconhecimento, pela prática da empatia e pela busca de um equilíbrio entre o material e o espiritual, pois o futuro que nos aguarda depende das escolhas que fazemos hoje. Como as crises que se acumulam nos indicadores globais apontam para um tempo de transição, nenhum dos paradigmas antigos não são mais suficientes para resolver os problemas emergentes. É imperativo compensar os sistemas de produção, consumo e governança, adotando alternativas que sejam sustentáveis e socialmente justas.
A economia circular, as tecnologias verdes e o consumo consciente despontam como soluções viáveis para mitigar os impactos ambientais e promover um desenvolvimento que respeite os limites do planeta. Nesse contexto, a colaboração entre governos, empresas e a sociedade civil torna-se fundamental para a implementação de políticas que priorizem o bem-estar coletivo e a preservação dos recursos naturais. A cooperação internacional, alicerçada na transparência e na responsabilidade partilhada, é um dos fundamentos para a superação dos desafios que se apresentam. A tensão geopolítica e a escalada dos conflitos regionais elevam o risco de que disputas por recursos naturais e interesses econômicos se transformem em crises de grandes proporções. A disputa acirrada entre nações por territórios e insumos inadequados, somada à desconfiança mútua e à manipulação de informações, cria um ambiente propício à eclosão de conflitos. Embora um confronto de escala global ainda pareça distante, a história mostra que a instabilidade acumulada pode, a qualquer momento, desencadear uma ocorrência em cadeia com consequências devastadoras. Por isso, a promoção do diálogo, da diplomacia e da construção de pontes entre culturas e nações se torna imperativa. A paz não é apenas ausência de guerra, mas um estado ativo de justiça, respeito e cooperação, onde as diferenças são resolvidas por meio do entendimento mútuo e da negociação. Em meio a esse cenário de desafios múltiplos, a transparência e o acesso à informação assumem um papel crucial na construção de uma sociedade consciente e participativa. Em tempos de incertezas, o acesso a dados confiáveis e uma educação crítica tornam-se a base para a tomada de decisões informadas. A censura, a manipulação mediática e a propagação de notícias falsas fragilizam a confiança nas instituições e criam um ambiente de medo e desconfiança que impedem o diálogo construtivo. A democratização do conhecimento, viabilizada pelas novas tecnologias e pelas redes colaborativas, surge como uma ferramenta poderosa para empoderar os cidadãos e fomentar a participação ativa na transformação social. Quando as pessoas têm acesso à informação e são capacitadas para interpretar a forma crítica, elas se tornam agentes fundamentais na construção de um futuro mais justo e sustentável. O despertar coletivo que se observa em movimentos sociais ao redor do mundo demonstra que a mobilização popular pode ser uma ocorrência de mudanças profundas. Organizações e comunidades que estão em torno de causas ambientais, de direitos humanos e de justiça social evidenciam que uma união de esforços pode superar barreiras aparentemente intransponíveis. Esse engajamento, impulsionado pelas redes sociais e pelas novas formas de comunicação, tem o potencial de transformar paradigmas e pressionar governos e instituições a adotarem medidas que promovam o bem-estar comum. A história está repleta de exemplos em que a mobilização cívica foi determinante para a conquista de direitos e para a transformação de realidades adversárias. A participação ativa de cada indivíduo é, portanto, um componente indispensável para a construção de um mundo onde a justiça e a sustentabilidade sejam prioridades inegociáveis. A integração entre os avanços tecnológicos e a busca por um novo modelo de sociedade se apresenta como um dos grandes desafios deste século. As inovações na área da ciência e da tecnologia oferecem ferramentas inovadoras para resolver problemas históricos, mas, ao mesmo tempo, promovem uma reflexão ética e social que garante que esses avanços beneficiem a todos, sem aprofundar as desigualdades existentes. O desenvolvimento de energias renováveis, a melhoria das técnicas de reciclagem e a promoção de uma economia baseada na sustentabilidade são exemplos de iniciativas que podem transformar a forma como vivemos. A conjugação desses esforços com políticas públicas efetivas e uma regulação que proteja os direitos dos cidadãos é essencial para que a tecnologia se converta em uma aliada na construção de um futuro equilibrado e próspero. A possibilidade de contato com civilizações extraterrestres, há muito tema de debates e especulações, ganha novas perspectivas diante das recentes revelações sobre características aéreas não identificadas. Esse campo, que desafia os limites do conhecimento e da imaginação, instiga tanto a comunidade científica quanto o público em geral a compensar nossa posição no universo. Se, de fato, existirem outras formas de vida inteligente, as implicações para nossa compreensão sobre a origem da vida, a evolução das espécies e os limites do conhecimento humano serão imensas. Essa possibilidade impõe um desafio ético e filosófico. Como nos preparar para uma eventual interação com seres de outra dimensão, e como reconfigurar nossas instituições e pensar para acolher essa nova realidade?
A abertura para o desconhecido e a disposição para revisar conceitos profundamente enraizados podem ser os primeiros passos rumo a uma compreensão mais ampla e integrada do cosmos. A percepção de que cada ação, por menor que seja, contribui para o desdobramento de um futuro certo reforça a importância de se agir com consciência. A responsabilidade individual e coletiva é o alicerce sobre o que se constrói uma sociedade capaz de enfrentar desafios monumentais. Cada escolha, desde o consumo consciente até o engajamento político, tem o potencial de influenciar a trajetória da humanidade. A transformação do mundo passa necessariamente pela reavaliação dos valores que sustentam nossas práticas diárias, promovendo uma cultura de responsabilidade que ultrapassa as barreiras do interesse pessoal. Essa consciência ampliada é um convite para que cada um repense suas atitudes e busque, atuante, contribua para um ambiente mais equilibrado e justo. Ao enfrentar os desafios deste novo tempo, a humanidade tem a chance de transformar a incerteza em oportunidade. A união de esforços e a busca por um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação não são apenas objetivos ideais, mas imperativos que determinarão o futuro do planeta. A construção de um novo paradigma depende da coragem de abandonar velhos padrões e da disposição de reinventar as formas de relacionamento entre os indivíduos e a natureza. Cada decisão tomada hoje é um tijolo na edificação do amanhã, e a responsabilidade de criar um mundo onde a justiça, a sustentabilidade e a paz sejam valores inegociáveis recai sobre todos nós. A jornada rumo a esse futuro, embora repleta de obstáculos, também está repleta de possibilidades, e é somente através do comprometimento coletivo que poderemos transformar as profecias em um ponto de virada positiva, redirecionando a trajetória da humanidade para caminhos de esperança, evolução e harmonia. A conjugação dos desafios ambientais, políticos, tecnológicos e espirituais revela a complexidade do momento que vivemos, onde a dualidade entre o potencial transformador e os riscos iminentes exigem uma resposta energética e coordenada. A ciência, a tecnologia, a política e a espiritualidade, cada um desses campos possui um papel crucial na construção do futuro. A interação entre eles, quando guiada por uma visão ética e inclusiva, pode abrir caminhos para inovações que beneficiam toda a sociedade. É preciso abandonar o pensamento fragmentado e adotar uma abordagem holística que reconheça a interdependência de todas as esferas da vida, promovendo a integração entre conhecimento e ação prática. A história demonstra que períodos de crise muitas vezes precedem transformações profundas e rigorosas. Assim como as grandes revoluções do passado emergiram da confluência de múltiplos fatores, os desafios atuais podem ser o prenúncio de uma nova era. Essa nova era dependerá da capacidade da humanidade de aprender com os erros do passado e de se reinventar diante de um cenário global em constante mutação. A mobilização de esforços, a cooperação internacional e a coragem para romper com paradigmas obsoletos serão determinantes para que possamos atravessar esse período de transição com integridade e visão transformadora. Cada iniciativa que promove o diálogo, a justiça social e a preservação ambiental é um passo firme na direção de um futuro mais promissor. Ao olhar para o horizonte, torna-se claro que o futuro não está predeterminado, mas sim condicionado às escolhas e ações coletivas. A responsabilidade de moldar os próximos capítulos da história cabe a cada indivíduo, comunidade e nação, que deve se unir em prol de um bem maior. A urgência em agir com consciência e determinação não pode ser subestimada, pois o tempo para reverter tendências destrutivas é cada vez mais curto. Uma oportunidade de transformar as dificuldades em alavancas para o progresso reside na capacidade de unir saberes, unir forças e criar redes de solidariedade que transcendam fronteiras e interesses particulares. Ao enfrentar os desafios deste novo tempo, a humanidade tem a chance de transformar a incerteza em oportunidade. A união de esforços e a busca por um equilíbrio entre desenvolvimento e preservação não são apenas objetivos ideais, mas imperativos que determinarão o futuro do planeta. A construção de um novo paradigma depende da coragem de abandonar velhos padrões e da disposição de reinventar as formas de relacionamento entre os indivíduos e a natureza. Cada decisão tomada hoje é um tijolo na edificação do amanhã, e a responsabilidade de criar um mundo onde a justiça, a sustentabilidade e a paz sejam valores inegociáveis recai sobre todos nós. Em resumo, os acontecimentos recentes e as tendências previstas apontam para uma era de mudanças radicais, onde o potencial para o avanço da humanidade convive lado a lado com desafios sem precedentes.
cabe a cada um considerar essa responsabilidade e agir com firmeza, sabendo que o futuro será moldado pelas escolhas feitas hoje. O desafio é imenso, mas a oportunidade de construir um mundo mais justo, sustentável e harmonioso está nas mãos de todos aqueles que se dispõem a trabalhar juntos em prol de um ideal comum. Chico Xavier nos deixou alertas sobre os tempos vindouros, mencionando que a humanidade passaria por um período de intensa purificação, no quais valores morais e espirituais seriam colocados à prova. Ele falou sobre um tempo de transição, um período no qual aqueles que escolhem o caminho da compaixão, da fraternidade e do amor ao próximo estariam preparados para enfrentar os desafios e atravessar essa fase com consciência elevada. Segundo suas palavras, os espíritos superiores concederam à humanidade um prazo para demonstrar sua capacidade de evolução sem precisar passar por eventos catastróficos. No entanto, esse tempo está chegando ao fim, e os sinais estão cada vez mais evidentes para aqueles que têm olhos para ver. Desde que Chico Xavier revelou a chamada data limite, os acontecimentos mundiais parecem estar se enquadrando no cenário que ele descreveu. Ele afirmou que, caso a humanidade não entrasse em uma guerra mundial até 2019, teríamos uma chance de dar um salto evolutivo e espiritual. A tecnologia avançaria rapidamente, novos tratamentos médicos surgiriam, e a ciência começaria a se aproximar de conceitos antes considerados científicos. No entanto, se as nações insistissem em cultivar ódio, destruição e guerras, então sofreríamos as consequências das nossas próprias escolhas. Olhando para o mundo atual, é possível perceber que estamos vivendo um momento de grande divisão. As guerras não cessaram completamente, mas uma terceira guerra mundial ainda não aconteceu. Isso significa que a humanidade ainda tem uma chance de se redimir, mas os desafios só aumentam. Chico Xavier também falou sobre desastres naturais intensificados como sinais de grande transformação. Os eventos que a Terra passaria por ajustes, e esses ajustes poderiam trazer como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas e mudanças climáticas extremas. Nos últimos anos, vimos exatamente isso, registros de temperatura sendo quebrados a cada ano, incêndios devastadores, furações mais fortes e uma instabilidade ambiental crescente. A própria ciência confirma que estamos entrando em um ciclo perigoso, e, se não houver mudanças rápidas, a situação pode se tornar irreversível. Os alertas de Chico não eram apenas específicos, mas convites para reflexão. Será que a humanidade está pronta para mudar sua forma de viver e interagir com a natureza? Outro ponto que Chico Xavier enfatizou era o papel da espiritualidade na transição planetária. Ele dizia que muitos espíritos reencarnariam na Terra com a missão de elevar a consciência da humanidade. Crianças e jovens mais sensíveis, inteligentes e empáticos estariam surgindo em todas as partes do mundo, trazendo novas ideias e uma visão mais conectada com o amor e a fraternidade universal. Esse pode ser visto hoje com o aumento do interesse por temas espirituais, práticas de meditação, autoconhecimento e movimentos de transformação social. Mas também há aqueles que resistem à mudança, presos a antigos paradigmas de materialismo, egoísmo e intolerância. Esse conflito entre o velho e o novo faz parte do processo de renovação pelo qual o planeta está acontecendo. Chico também falou sobre a possibilidade de contato com civilizações extraterrestres caso a humanidade demonstrasse maturidade suficiente para isso. Ele mencionou que seres mais evoluídos já observavam a Terra e queriam interagir conosco de maneira semelhante, trazendo conhecimentos e tecnologias que poderiam ajudar na regeneração do planeta. No entanto, esse contato só ocorreria se conseguíssemos superar nossas próprias diferenças e aprender a conviver em harmonia. O aumento de relatórios e documentos oficiais sobre OVNIs nos últimos anos pode indicar que estamos nos aproximando desse momento. Será que estamos preparados para essa revelação? Ou ainda estamos muito imersos em conflitos internos para receber uma verdade tão transformadora? A questão central é que Chico Xavier sempre destacou o livre-arbítrio da humanidade. O futuro não está gravado em pedra, ele depende das nossas escolhas coletivas. Se decidirmos seguir pelo caminho da compaixão, do respeito e da sustentabilidade, poderemos construir um mundo novo, onde o sofrimento será limitado e a espiritualidade será um guia para a nossa jornada. Mas se continuarmos a agir movidos pelo egoísmo, pela ganância e pela destruição, então a Terra passará por uma purificação imediata, onde apenas aqueles preparados espiritualmente poderão permanecer. Esse não é um discurso de medo, mas sim de responsabilidade.
O tempo para agir é agora. As profecias de Chico Xavier não são apenas avisos, mas um chamado para despertar e transformar nossa realidade antes que seja tarde demais. Chico Xavier sempre enfatizou que a humanidade se encontrava em um momento decisivo, onde a transição para um novo tempo dependia das escolhas individuais e coletivas. Segundo ele, os espíritos superiores tiveram um prazo de experimentação e aprendizado, mas, caso os seres humanos não demonstrassem evolução moral suficiente, a Terra passaria por uma grande limpeza espiritual. Ele afirmava que muitos espíritos atrasados seriam convidados a reencarnar em mundos mais primitivos, enquanto aqueles que vibrassem em sintonia com o amor e a paz herdariam um planeta renovador. Esse processo, segundo suas palavras, já estava em curso, e os sinais de transformação se tornariam cada vez mais evidentes, especialmente após o data limite. Os acontecimentos relevantes refletem essa mudança iminente. Chico dizia que, se a humanidade mantivesse a paz após 2019, receberíamos auxílio de planos superiores e de civilizações extraterrestres benevolentes. No entanto, continuamos a promover guerras, desigualdades e destruição ambiental. Os próprios eventos da Terra nos forçariam a aprender através do sofrimento. A intensificação dos desastres naturais, a crise climática e os conflitos internacionais indicam que a humanidade ainda não alcançou a harmonia necessária para evitar as dores da transição. Mas ainda há esperança. Chico sabia da importância da oração, da caridade e do esforço pessoal na construção de um futuro melhor. Ele acreditava que pequenas atitudes de confiança podiam depender do destino coletivo, pois a soma dos pensamentos e ações positivas criava uma corrente de luz capaz de modificar até mesmo os piores cenários. Além dos eventos físicos, Chico Xavier sabia sobre o despertar espiritual que ocorreria nesse período. Ele mencionou que muitas pessoas passariam por experiências de expansão da consciência, sentindo uma conexão maior com o universo e compreendendo que a vida vai muito além da matéria. Sonhos proféticos, sensações de déjà vu, intuições aguçadas e o aumento da mediunidade eram sinais de que o véu entre os mundos estava se tornando mais fino. Ele explicou que isso não acontecia por acaso, mas porque os espíritos superiores estavam tentando ajudar a humanidade a atravessar esse momento crítico. Muitas pessoas que antes não acreditavam na espiritualidade começaram a buscar respostas, percebendo que algo grandioso estava acontecendo. Esse pode ser visto atualmente com o aumento do interesse por temas espirituais, práticas de autoconhecimento e uma busca coletiva por sentido e propósito. Outro ponto fascinante das revelações de Chico Xavier envolve o contato extraterrestre. Ele afirmou que, caso a humanidade demonstre maturidade, em breve pensamos receber uma visita oficial de seres de outros planetas. Esse contato não seria hostil, como nos filmes de ficção científica, mas sim um encontro pacífico com seres evoluídos, compartilhando conhecimentos e tecnologias capazes de transformar a vida na Terra. No entanto, essa aproximação dependeria do nosso comportamento. Se a humanidade continuasse envolvida em guerras, destruição e interesses egoístas, esses seres aguardariam mais tempo antes de se revelarem. O aumento de avistamentos e a divulgação de documentos secretos sobre OVNIs por governos de diversas nações indicam que algo está prestes a acontecer. A questão é: estamos preparados para essa revelação? Ou ainda estamos imersos em disputas internacionais que nos impedem de compreender nossa verdadeira posição no cosmos? A urgência da mensagem de Chico Xavier se reflete na necessidade de mudança imediata. Ele dizia que, apesar dos desafios e do cenário aparentemente caótico, havia uma grande oportunidade para a humanidade dar um salto evolutivo. Ele mencionou que novas tecnologias surgiriam para aliviar o sofrimento humano, doenças seriam erradicadas, e a ciência se aproximaria cada vez mais da espiritualidade. Entretanto, esse futuro promissor só se concretizaria se conseguíssemos superar nossas divisões e atuar coletivamente para o bem comum. Caso contrário, o próprio planeta tentaria reajustar seu equilíbrio através de eventos naturais drásticos, deixando embora aqueles que não estivessem em sintonia com a nova frequência vibracional da Terra. A cada dia que passa, os sinais se tornam mais evidentes. Catástrofes naturais, crises políticas, tensões sociais e um crescente despertar espiritual indicam que estamos nos aproximando do momento decisivo. Mas Chico Xavier sempre deixou claro que não devemos agir com medo, e sim com consciência e amor.
Ele disse que a transformação começa dentro de cada um de nós, e que nossa vibração pessoal influencia diretamente o mundo ao nosso redor. Se queremos um futuro melhor, precisamos nos tornar pessoas melhores, praticando o bem, cultivando a compaixão e espalhando luz onde quer que estejamos. Se você chegou até aqui, isso significa que, de alguma forma, essa mensagem ressoou com você. A mudança está acontecendo, e cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Se você acredita que essas informações precisam ser compartilhadas, deixe seu like e comente sua opinião nos comentários. O que você acha das profecias de Chico Xavier? Acredita que estamos vivendo esse momento de transição? Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar as notificações, pois estamos sempre trazendo conteúdos que expandem a consciência e ajudam a entender os mistérios do universo. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor para toda a humanidade.